embora. Pessoal, então assim, ó, a gente está vendo força e energia de ligação, tá? Na verdade, a gente já deu uma olhada boa nisso aqui a aula passada, e hoje a aula é bastante curta, tem 7 ou 8 slides, mas o importante é entender isso aqui de uma maneira extremamente efetiva, tá, pessoal? Senta aí, bota atenção, vamos lá que eu tô com pressa. Fica até aqui de manhã. Tá, vamos lá então, sério. Assim, ó, isso daqui tá me dando força de ligação em função de distância interatômica, tá? O que vocês têm que entender muito rápido, pessoal? Essa distância interatômica, ela é a resultante do que eu vou ter. Vocês estão me entendendo? Eu não fixo a distância interatômica. Eu coloco um átomo tal e um outro átomo tal, e eles, se fizerem uma ligação química, vão estar numa determinada distância interatômica. Então eu coloco, mesmo numa ligação iônica ou numa metálica, os dois estão em presença, e essa distância de núcleo a núcleo vai existir. E todo o resto vai ser função dela. Então eu não consigo mexer nela. O meu modelo, na verdade, ele prevê as distâncias interatômicas normais, e o cara calculando, prevê outras distâncias interatômicas extremamente longas. Então ele te prevê forças de atração e te prevê força de repulsão. Mas na prática o que eu tenho? Eu tenho uma força de ligação. O que a gente sabe? Com essa força de ligação, eu consigo prever até onde vai a força atrativa repulsiva para montar o meu modelo. Tudo bem? Tudo. Então vamos lá. O que ele me mostra aqui, pessoal? Ó, que esse daqui é o modelo da ligação iônica, mas para metálica serve da mesma maneira, tá? Esse modelo te diz que tu tem forças de atração porque núcleo atrai eletrosfera, certo? Bom, essas forças de atração, elas são mais fortes, elas são mais constantes, eles podem estar mais longe, mas ainda assim eu tenho uma grande carga positiva atraindo a carga de eletrosfera. Já as forças de repulsão, elas se dão de eletrosfera em eletrosfera. Portanto, elas só devem existir quando existe contato entre ambas as órbitas. Portanto, uma hora qualquer devem sumir as forças de repulsão, vocês estão me entendendo? Que é o que ele mostra aqui no modelo montado. Então, a força de atração, ela vai até aqui. Desculpa, de repulsão, ela vai até aqui. Enquanto que a de atração, o modelo prevê que ela possa existir por muito mais tempo. Não é que eu vou pegar um átomo de ouro e deixar longe de um átomo de ouro para ter uma força de atração baixa. Não é isso. Na verdade, o átomo de ouro fica a uma determinada distância do átomo de ouro. Mas ele mantém, na verdade, ele cria um modelo para te dizer como seria mais longe. Tudo bem? Então tá. O que isso aqui mostra então, pessoal? Que no somatório das duas forças eu tenho uma linha de força combinada. Essa linha de força combinada é simplesmente o módulo de ambas as forças, de atração ou de repulsão. Tudo bem? Na verdade, o que ele te diz? Aonde que os caras vão ficar? Na verdade, os caras vão ficar quando o teu somatório de força for nulo. Vocês estão entendendo? A posição dos átomos não é quando acaba a força de repulsão. Não. Por quê? Porque, na verdade, a força de repulsão pode ainda existir, mas ela ser fraca. Tudo bem? Que é o caso. Então, na verdade, eles ficam, na verdade, quando o módulo da atração é igual ao módulo de repulsão. Esse é o lugar onde fisicamente o átomo fica. Entenderam ou não? Entendeu, velho? Então tá. Na verdade, o que a gente tira disso aqui? Isso aqui é um gráfico de força, no qual ele te mostra que a inclinação dessa linha de força de combinada é o módulo de meu material. O que é módulo de elasticidade? Módulo de elasticidade é a relação que eu tenho da força com o quanto ele deforma. O módulo de elasticidade não é um valor que deva ser vencido, não é quando eu passo para o plástico. O que me indica que eu estou passando por um regime plástico é a minha tensão de escoamento. Vocês estão entendendo? O módulo de elasticidade, ele só vale na região linear. Por quê? Eu explico. Porque só na região linear, e principalmente de ligações iônicas, é onde eu tenho só a força da ligação mandando no meu material. Vocês estão entendendo? Se eu tiver um módulo plástico de um material metálico, por exemplo, não é só a força do bonding ali da ligação que tem. Eu tenho outras coisas influenciando, como microestrutura, grãos, defeitos e mais um monte de coisa. Então, isso aqui existe e ele é um retrato fiel da inclinação do módulo de elasticidade em um saio de tração deste material. Vocês estão entendendo? Do material composto por esta ligação. Tudo bem? Bom, então vamos lá, pessoal.
Na verdade, esta inclinação que eu tenho aqui deve ser a mesma inclinação do meu módulo de elasticidade, certo? O meu módulo de elasticidade está aqui. Então, na verdade, o que eu tenho, pessoal? A parte linear, reta, de um ensaio de tração é o meu regime elástico. E é a mesma coisa disso aqui. Tá? Entenderam ou não, pessoal? Portanto, altas inclinações altas inclinações do teu gráfico de força por distância interatômica implicam o quê? Rapidinho. Altas inclinações implicam uma distância interatômica maior ou menor? Menor. Tem que achar, vai pensar, vamos lá. Altas inclinações quer dizer que o cara está para cá ou está para cá? Para a esquerda. Portanto, uma grande inclinação implica uma distância interatômica pequena, concorda? Uma distância interatômica pequena implica em o teu material ter uma alta... Não. Elasticidade, menos ainda. Elasticidade é um conceito que eu nem falei para vocês ainda. Então, uma alta inclinação implica que o teu material ter uma alta força de ligação e ter um alto módulo de elasticidade, que é diferente de elasticidade. Tá? Então ele tem um alto módulo de elasticidade. O que eu quero dizer com isso? Que esse cara eu puxo e ele deforma muito ou deforma pouco? Pouco, certo? O módulo de elasticidade não é bem a força que eu estou colocando, é força em relação à deformação. Portanto, um material que rompe com 10 e outro com 100, eles podem ter o mesmo módulo de elasticidade. Vocês concordam ou não? Sim ou não? Sim. Com 10, sim, o quê? Um material que rompe com 10 kg e outro que rompe com 100 kg pode ter o mesmo módulo de elasticidade, concorda ou não? Sim. Pode, porque isso vai ser função das deformações. Então o módulo não é um valor, quer dizer, ele é um valor, mas ele leva em conta o quanto deforma, tudo bem? Então vamos tentar olhar para isso aqui, ó. A minha inclinação aqui me dá literalmente o meu módulo de elasticidade, certo? O que ele te mostra aqui, pessoal? Aqui de uma maneira mais clara e mais bem graficado, ele te forma que ele te mostra que ele começa a prever o modelo aqui, certo? E que as variações na força de atração não são tão grandes assim, porque o teu material está sempre atraindo o outro, num módulo razoavelmente bom, certo? Por outro lado, as tuas variações da tua força de repulsão elas são muito grandes quando o cara está muito perto, porque tu tem várias eletrosferas se tocando, tudo bem? Então vocês levem isso em conta. Bom, então, a princípio, a tua força de atração deve ser maior do que a tua força de repulsão, em geral. Mas o teu material está equilibrado em força zero e ali ele fica quando os módulos são iguais. Isso implica num formato diferente de tudo isso aqui, tá? Ele te fala que na verdade a tua força de atração leva em conta valências, distância interatômica, como a gente viu na aula passada, que a tua força de repulsão leva muito mais em conta a distância interatômica que tu está, e ele te dá uma fórmula de força resultante, tá? Tudo isso aqui é para explicar que nós temos um ponto de equilíbrio, tudo bem? Vamos dar uma olhada nesse slope aqui. O que ele está te mostrando, pessoal? Que essa inclinação aqui, ó, vocês estão vendo o que eu falei antes? É literalmente esta inclinação aqui, tá? Por que só vale até aqui? Porque daqui para cá eu já estou no meu regime plástico. A coisa já muda, eu já tenho outras coisas influenciando. Vocês estão me entendendo? Não é só a força da ligação que está ali. Então, para o regime elástico, esta inclinação é a mesma aqui. Quem não entendeu o que eu falei? Vou conseguir dar em 20 minutos de aula. Vamos lá. Aí, o que o cara fez? Em alguns casos, ele te diz que não é interessante tu trabalhar com força. Não me peçam muito a razão, mas pensem assim, ó. Se eu quero fundir um material, vocês acham que eu dou força para fundir ele? Não, eu dou energia. Então, usualmente, a engenharia não trabalha com força, ela trabalha com energia. Então, o cara que propôs esse modelo, ele resolveu graficar tudo isso aí em termos de energia, e não em termos de força. Para graficar isso aí em termos de energia, ele fez uma integral da tua força em relação à tua distância interatômica. E te apresentou num novo formato, que é isso aqui. Tudo bem? Então, isso daqui é um gráfico de energia agora por distância interatômica. A gente tem que trabalhar com módulos de energia e não com valores inteiros, tá? Na verdade, o que ele te diz assim, ó?
que este ponto de funal aqui, esse ponto verde, quem é? É esse ponto aqui, o ponto de equilíbrio, certo? Porque a integral de 0 vai te dar o ponto mais baixo da curva, tá? Em relação a dr. Então ele passa a te apresentar isso aqui e tu te preocupa com essa força aqui. A de repulsão não existe, né? Não está graficado, não existe uma energia de repulsão, existe uma energia resultante, certo? Então isso daqui é quem, essa linha preta aqui? Isso daqui é a força de atração ou a força de repulsão? Hã? Não. É a resultante, é a combinada. Vocês estão entendendo? Então isso aqui é aquela combinada ali. Tudo bem? Que ele grafica em termos de energia. Portanto, o zero daquela força, em termos de integral, vai virar meu ponto mínimo ali embaixo, que é a minha maior energia. Agora sim é algo que eu tenho que dar para vencer. Vocês estão entendendo? Então essa energia é um valor de energia que eu tenho que dar para quebrar a minha ligação atômica. Seja para fundir ou seja lá por que for. Estão me entendendo? E quanto mais baixo for isso aqui, o que maior vai ser? E o que maior vai ser? Não, em termos de... Bem, eu ajudo vocês. Mais próximo ele vai estar. Porque quanto mais baixo for aquilo ali, mais para a esquerda está quem? Quanto mais baixo for isso aqui, mais para a esquerda está esse cara aqui. Vocês estão entendendo? Então, esse ponto vai estar mais para a esquerda. Para esse ponto estar mais para a esquerda, quem eu tenho que ter? Uma menor distância interatômica. Portanto, uma força maior. Certo? Estão entendendo ou não? Bom, agora imagina, como é que faz para esse ponto estar mais para a direita, pessoal? O que deve estar rolando? Eles têm que estar mais separados, vocês concordam? Então, para que isso aqui venha mais para a direita, a minha força é menor. Todos concordam? Então tá, agora vamos pensar. Eu vou manter esses dois pontos aqui, porque é o meu modelo, ele existe. Na verdade, esse ponto seria a mínima distância possível interatômica. Então isso aqui é o modelo que o cara construiu. Então esses dois pontos de origem, eles continuam no mesmo lugar. Agora, se a força de ligação for baixa, isso aqui tem que estar mais para lá. Vocês concordam comigo ou não? Respondam, pessoal, vamos lá. Sim. Tá, então isso aqui estaria assim. Vocês concordam comigo? E isso aqui também estaria mais deitado ainda, certo? Bom, se isso aqui está mais deitado e isso aqui está mais para a direita, como é que fica esse cara aqui, que nós chamamos de poço de energia? Mais alto. Mais alto, certo? Fica mais alto para quando a força é menor. Concordam ou não? E o que mais muda na cara desse louco aí? Eu só subo ele aqui ou não? E coloca mais para a direita. Certo? Então, na verdade, se a minha energia de ligação for menor, esse ponto está aqui. Concordam? E o meu poço vai ser como? Mais raso e mais largo. Concordam ou não? Sim ou não? Entendeu aí, mano? Lá no fundão. Entendeu? Por outro lado, se isso aqui estiver mais para baixo, quer dizer que aqui eu estou mais para a esquerda. Concordam? Se eu estou mais para a esquerda, minha força é maior. E isso aqui mais para baixo me dá esse formato mais fino do meu poço de energia. Vocês estão entendendo? Então, o que eles dizem? Que a rigor, altas forças de ligação, quando eu graficar em termos de energia, vão me dar um poço de energia fundo e fino. E baixas forças de ligação, quando eu graficar em termos de energia, vão me dar um poço de energia raso e largo. Conseguem me entender? Bom, e é assim que ele te grafica. Na verdade, eu repito para vocês, eu não penso que eu vou deixar a minha distância em tal lugar. Na verdade, essa distância em tal lugar é uma resultante. Aliás, a distância é o que tem, e a força é uma resultante disso, bem como a energia.
Tá? Esse modelo é especificamente para coisas iônicas, mas ele serve para qualquer outro material. Porque é um modelo que te prevê o quanto os teus materiais estão juntos um com o outro. É esse o princípio da coisa. Então, uma hora qualquer vai ter uma tabela com energias de ligação, se assim for o caso. Tá? Pessoal, quem não entendeu o que eu falei aqui, eu posso até dar uma revista na aula, está faltando bastante gente na aula de hoje. Principalmente na aula de vocês, semana que vem eu vou dar uma olhada nisso aqui, tá? Na verdade, o que ele te diz, pessoal? Que esse gráfico de energia é, na verdade, a energia necessária para romper essa ligação. Portanto, eu tenho que chegar com esse valor para que ele funda, certo? E ele te diz assim, ó, isso aqui mexe em várias propriedades. Ele influencia no teu módulo de elasticidade. Por quê? Porque quanto maior for a tua energia, o que maior vai ser? Hã? Tudo bem, e mais alto vai ser o quê? Em termos de módulo de elasticidade, vai ser mais alto ou mais baixo? Hã? Quanto maior a tua energia de ligação, mais alto o teu módulo de elasticidade. Que é o quê? Relação entre força e o quanto deforma. Para que a tua energia seja alta, o que tu tem que ter? Uma distância interatômica pequena, concorda? Se a distância é pequena, eu tenho que meter muita força para quebrar isso aí. Certo? E como eles estão perto, eles se atraem. Eu meto muita força e eles não se alargam, então eles não deformam. Tudo bem? Então, altas energias, alto módulo de elasticidade. Baixas energias, baixo módulo de elasticidade. Tudo bem? Alto módulo de elasticidade, ele se deforma pouco. Ele se deforma pouco em relação à força. Não quer dizer que aguente mais ou menos força, ele só se deforma pouco em relação a essa força. Tá? Isso aí tem que ficar claro para nós. O que mais, pessoal? Em termos de coeficiente de expansão térmica, o que vocês acham que acontece? O que é a expansão térmica? É o quanto dilata. Por que isso acontece? Porque a rigor eu te dou uma certa energia e eu relaxo a atração que eu tenho. Tudo bem? É esse o princípio da coisa. Eu tenho um átomo atraindo o outro. Como eu dou calor, eu relaxo essa atração. Ela pode ficar um pouquinho mais larga. Portanto, quanto maior a energia de ligação, maior ou menor o coeficiente de expansão térmica? Menor. Quanto maior a tua energia, menor o teu coeficiente de expansão térmica. O que é um coeficiente de expansão térmica? É o quanto ele expande por unidade de medida. Então, um coeficiente de expansão térmica alto quer dizer que ele expande 5 milímetros por grau, por exemplo. E um coeficiente de expansão térmica baixo quer dizer o quê? Que ele expande 1 milímetro por grau. Entenderam? Se a força de ligação é alta, ele expande mais ou menos com a temperatura? Menos. Concordam? Se ele expande menos, o teu coeficiente de expansão térmica tem que ser... Hã? Menor. Vamos devagar, vamos lá, pessoal. O que a gente tem que entender? Um coeficiente é que, se eu dou uma unidade de temperatura, ele alarga 5 milímetros. Tudo bem? Agora, se eu dou a mesma unidade de temperatura e ele alargar 15 milímetros, o coeficiente de expansão térmica desse cara é maior. Você concorda comigo? Beleza. Agora, se o cara tem uma alta atração, eu dou esse 1 grau de temperatura e ele não mexe. Certo? Portanto, eu tenho um coeficiente de atração térmico menor quanto maior a minha energia de ligação. Certo? Por exemplo, em termos de materiais metálicos, o cobre, o chumbo, por exemplo, tem um baita no coeficiente de expansão térmica. Tá? E ele é mole. Enquanto que o tungstênio tem um coeficiente de expansão térmica extremamente baixo. E ele é duro, uma baita uma resistência. Resistência de força de ligação. Tá, pessoal? É isso que ele te mostra aqui, então. Na verdade, aqui o cara graficou tudo isso, tá? E te deu um gráfico de energia. Tudo bem, pessoal? E aqui ele me diz que isso aí pesa em algumas coisas, como o módulo de elasticidade, a relação é direta. Quanto maior a energia, maior o módulo de elasticidade. Concordam? Por quê? Porque menor a deformação. Quanto maior a energia, menor o coeficiente de expansão térmica, menos ele expande. Quanto maior a energia, maior o teu ponto de fusão. Concordam? Porque mais energia tu vai ter que dar para fundir. Tranquilo? Quanto maior a energia, maior o teu calor latente. O que é o calor latente? Na verdade, em outros termos, é a energia que eu libero quando eu mudo de fase. Certo? Por exemplo, se eu estou no líquido, quando eu venho para o sólido, eu libero muita energia quando eu faço isso, entendeu? Então, agora pense comigo, se o cara tem uma alta energia e eu mudo de fase, a quantidade de energia que eu libero é muito grande. Porque ele tem uma alta energia. Certo?
Então, o teu calor latente, ele é bastante grande quanto maior for a tua energia de ligação, certo? E como último, ele fala em resistência mecânica. Isso aqui não está legal, porque ele fala em resistência mecânica porque isso aqui é um gráfico de uma ligação iônica, a princípio, tá? E numa ligação iônica eu pensaria que o maior módulo de elasticidade tem uma maior resistência mecânica. Mas eu não posso levar isso em conta porque se eu pensar num material metálico, certo? A resistência mecânica é dependente de outras coisas. Então só esse daqui que a gente teria que tomar um certo cuidado, porque não é uma relação direta, a energia de ligação e a resistência mecânica, entenderam? Porque tem outras coisas que influenciam na resistência mecânica. Microestrutura, defeitos, tamanho de grão, tudo isso aí. Tá, pessoal? Logo depois ele ele explica isso aqui melhor, tá? Te fala o que é essa expansão térmica que tu tem, né? Na verdade tu começa a chocar e as distâncias aumentam, tá? Que é o que a gente já viu. E aqui ele te grafica basicamente o coeficiente de dilatação linear em termos de temperatura de fusão para alguns materiais, tá? Então o tungstênio, que tem uma alta energia de ligação, realmente tem um baixo coeficiente de expansão térmica. E alguns outros têm um alto coeficiente de expansão térmica. Pessoal, a aula é isso. Eu posso acabar ela agora que eu ainda pego. Pegar um ônibus aí? Não, mas... Hã? Acho que indo aqui direto, acho. Mas se alguém tem alguma dúvida, eu fico. Falar. Só que tem um detalhe, vocês estão com poucos alunos aqui. Você encontra um pequeno repetir tutorial que vem. Bora então. Não, você vai pensar. Pessoal, isso aqui é importante. Vocês estão gravando e tal? Durante faz 4 anos que todo mundo grava. Sim. Isso é importante, mas nos outros semestres vocês conseguem matéria já gravada. Então eu devo pedir, é bom que vocês entendam. Tá? Mas para a turma de vocês eu devo dar uma repetida melhor ao ano que vem.